Boa noite, paz do Senhor. O pessoal está começando a chegar, sejam bem-vindos. Eu vou chegar só um pouquinho mais para frente. E dizer para você que puder, aí na tua tela tem uma setinha. Se você puder, convide mais alguém para estar conosco. Nós vamos ter um período agora de adoração. E daqui a pouco o pastor Rafael vai compartilhar conosco uma palavra. Amém? Está conosco, né, participação especial a Emily. Nós fizemos uma live essa semana e foi maravilhoso. E muita gente deixou assim, expressou na alegria de ouvir a Emily adorar o Senhor. E a Emily vai estar adorando o Senhor com uma canção. E depois nós já vamos compartilhar da palavra. Você já tem a oportunidade de chamar mais um, ok? Então vamos lá. Coraçãozinho, que lindo, obrigada, gente. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Sejam bem-vindos, a paz. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam,
pastor Rafael. Olá, gente! Oi, amor. Oi, minha esposa. Como está? Tá tudo bem? Que bom, né? Eu tô me sentindo muito honrado Ah, meu ter Deus. recebido esse convite de poder participar da sua live. Ó, até, ó, fiz aqui o cabelinho, ajeitei a barba para ficar no nível da irmã. Meu Deus. Que coisa chique, hein? Ah, que bom, que bom, que bom. Mas me diga, Então, nós, quem está cantando com você aí hoje? então, eu já apresentei para os irmãos, né? Quem está com a gente é a Emily. Emily. Emily Deus Sirica, abençoe, Emily. que é uma adoradora e tem entregue o Senhor louvor já essa noite, né? Nós vamos aqui com outro propósito, a não ser entregar ao Senhor a nossa casa, né, a nossa família, nossos amigos, entregar ao Senhor o melhor que temos. Podemos fazer isso todos os dias e aonde nós estivermos, né? Quem conhece sabe que adorar é em qualquer momento. Mas vamos compartilhar de um texto. É. Pede a Emily para cantar só mais uma canção, porque aí Amém. eu acabei de fazer uma live rápida no meu Instagram, Ok? pedindo o povo para sair de lá e vir para cá. E o povo Ai, está começando a chegar. e que eles E sejam aí muito a gente, a bem-vindos. gente, a gente cria um desafio a partir de agora, ok? No louvor que a Emily vai oferecer para Deus, você vem aqui nessa setinha, nesse aviãozinho, e marque pelo menos 19, porque a nossa live chama hoje Convide-19. Covid-19. Não é Covid, é É Convide-19. convide, Então, se cada um convide. que está aqui convidar 19, então vamos lá, você tem o tempo da canção para convidar 19, porque nós estamos vivendo o Convide-19. Ele já, Vamos lá. em nome de Jesus, o Covid já está se despedindo de nós. E E o agora nosso é só compromisso agora é Convide-19. É convidar ó, pelo menos 19 para viver uma experiência com a palavra. amém. Aos seus pés estou pra render tudo. Só a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Aos seus pés estou
pra render tudo só a ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Apóstolo Luiz Hermínio, seja bem-vindo, meu paizão. Essa aqui em cima, essa morena linda, é minha esposa. Essa que está cantando é a Emily. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu Beijo, meu apóstolo. Amamos você também. Amamos o seu coração. Amamos Mevan. Muito obrigado pelo seu coração. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso a seus pés, aos pés de Jesus, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Sim, a tua presença vale mais. Só quem acredita que a presença de Deus vale muito mais. Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso a seus pés. Se manifestem, se manifestem, se manifestem. Isso, isso. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso a seus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Filha, Diga. o apóstolo, dentre tantas pessoas maravilhosas que está conosco aqui, o apóstolo Luiz Hermínio acabou de entrar, Sim. dizendo que essa canção que a Emily está cantando, a canção faz parte da vida dele. Olha que legal. Olha que benção. E ele mandou um beijo para nós aqui, dizendo que nos ama demais. Então, para nós é um privilégio ter tanta gente aqui e uma liderança como essa passando por aqui, muito nos honra, né? Que benção. Amém. Gente, a maneira que a gente tem de glorificar a Deus pelo que estamos ouvindo aqui através da live é a seguinte: é você vir clicando nos corações, ou aqui em seus comentários você colocar umas mãozinhas e coisas do tipo, e aí a gente te glorifica a Deus juntos aqui, tá bom? Nós estamos aqui com pessoas de Portugal. Eu não estou conseguindo identificar o nome, peraí. Eu também não consegui. Eu vi só a bandeira de Portugal. É Júnia Marizete, de Portugal. A gente tem... De Recife, eu vi o pessoal de Maceió. A gente tem Valentim, de Israel. Uau! De Israel. Gente, coloca aqui nos comentários da onde você está, da onde você tem acompanhado por aqui. Ó, Brasília, de Porto, Bauru, São Paulo, Bauru. Arroz é de Belo Horizonte. Porto Alegre. Aqui também, Angola. Aqui, Natália, o Eduardo está dizendo. Sim. O Eduardo está dizendo, eu sou caminhoneiro, Sim. eu sou caminhoneiro que assisti na madrugada. Sou de Boituva. Ah, sim, o caminhoneiro que estava na live comigo e o Marcinho. Beijo, meu amigo.
Ó, o Pedro de Itaguaí, a mãe Pedro, Beth, mãezinha Beth de Campo Grande. A gente tem Ana de Angola, a gente tem mulheres, Maceió, mulher de Angola, São bênção de Paulo, Angola, São Paulo, Angola, Benguela. de Benguela. Uau! Ah, que coisa linda. Ilhéus, Em breve nós São estaremos em Benguela. Gonçalo, Tijuca, Rio, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Irlanda. Uau! Irlanda. Sejam bem-vindos. BH, Salto, São Paulo, Recife, Sapiranga. do pessoal de Abreu Lima. Sapiranga, tchê! Barbaridade, tchê! A gente tem Minas Gerais, a gente tem BH, Duque de Caxias, Vila Velha. A Cláudia, que é tia da Emily. Ó, Cláudia, seja bem-vinda. Londrina, a tia da Emily também está aí. Surubim, terra, só terra boa. Vassouras, João Pessoa, Canadá. Canadá é a... Tem o pessoal de Crato. Tawane, é isso mesmo o nome? É assim que se fala? Tawane. Igaraçu, São Paulo, Contagem. Gente, eu tô falando. Beijo pro Nuno. Nuno, beijo. Beijo, Nuno. Um beijo para vocês todos. Olha, a Maria está dizendo, vi Canadá? Sim, Canadá. E Uruaçu, Goiás. Jordano do Rio, pessoal de São Fidélis, pessoal de Teresópolis. Tiradentes. Ok. São Fidélis, Teresópolis. Mossoró. Santa Inês. Santa Inês, Maranhão. Marília. Paraná, Paraty, Aracaju, Sergipe. É muita gente boa. Simões Filhos. Simões Filho. Simões Filhos. Vamos lá, pastor Marcolândia, Rafael. Piauí, Valença, Ilha do Governador, Guarujá. Cutia. Guarujá. Um beijo. Nemo Oliveira, não leu o meu. Diga mais uma vez de onde você é. Com certeza a gente vai ler. Votuporanga, Barreiros, São José do Caiana, Curitiba. Olha o Dudu, Natália. Dudu tá aí. Ó. Dudu, Itaguaí. Beijo para todos de Itaguaí. Também amamos vocês. Olinda. Aí, filha, o pessoal de Benguela tá dizendo sobre a Emily aí, ó. Argentina. Calcaia. Chapada Diamantina. Salvador. Bahia. A mãe da Emily, como é que se chama? A Fabiana. Um beijo. Fabiana, mãe da Emily, Deus abençoe. Rômulo, Deus abençoe. Rio Grande do Norte. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ó, chegamos aí a uma quantidade boa para a gente poder compartilhar de um texto. É a minha esposa que vai ler e a gente vai bater um papo sobre esse texto. E Deus está com a gente. Vamos lá, amor. Amém. O primeiro livro escrito por Samuel. Capítulo de número 1. Só a parte A do versículo 12. 1 Samuel. Só para fixar o... Capítulo de número 1. Só para fixar o comentário aqui. 1 Samuel. Capítulo de número 1, versículo 12. Aí, Samuel 1, verso 12. Versículo 12. Isso, só a parte A. Versículo 12.
Ah, fixa esse comentário aí, amor. O meu. Fixa o comentário. Essa produção. Isso, a produção fixou o comentário. Vamos lá? Vamos. Esse texto Vamos ler o texto? que vamos ler agora, eu queria que você também separasse na sua casa para ler juntamente conosco. A partir Vamos lá. do versículo 12 do capítulo Primeiro Samuel 1, 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Vamos ler mais uma vez? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Achou aí? Sim? A parte A do versículo 12. Parte A do versículo 12. Você pode fazer a introdução e nós vamos conversando sobre o texto. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 12. Demorando-se ela no orar. Demorando-se ela no orar. Demorando-se ela no orar. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Ok? É interessante a gente frisar essa expressão de demora. O texto diz que ela demorava. Essa expressão de demora tem por sua raiz primitiva a expressão rabá, né? Rabá. Ser ou tornar-se grande. Olha que interessante. Ser ou tornar-se grande. A demora dela em orar fez com que ela se tornasse grande. Porque a única maneira que a gente cresce é quando oramos. Perfeito. Então, a ideia E, na verdade, na oração é esse segredo, né? A gente não cresce no momento em que ninguém está vendo. Na verdade, a oração é aquele momento que a gente cresce descendo. Olha que interessante. Sim. Olha que interessante. A raiz primitiva da expressão que ela demorava é o R-A-B-H. É ser ou tornar-se grande. Porém, tem a ideia do vir a ser muitos. Uau! Então, quem ora só não cresce. Quem ora se torna muitos. Uau! Mas ela não está orando sozinha? Por que ela é muitos? Porque a oração manifesta o céu ao seu favor. Então você deixa de ficar sozinho. Quando você ora, a manifestação do céu lhe torna muitos. Que coisa maravilhosa. Não só tornar-se grande, pela raiz primitiva da palavra,
não só ser muitos, ou se tornar muito, você não se torna muitos, você também passa a ser muitos é uma coisa, ser muito é outra. Ou ser numeroso. Então, quanto mais tempo ela passa de oração, ela desenvolve uma vida de oração a partir do momento em que ela deu início. Então, a oração fará com que esse indivíduo que decidiu se manifestar em oração faça com que ele cresça, e esse crescimento não é um crescimento aos alheios que vão me passar a ver, mas ao Deus que me enxerga em prática. Então, quando eu oro, eu me torno grande aos olhos daquele que eu passo a me relacionar. Ok. Então, eu só não cresço, mas eu passo a ser muitos. Então, muitos mesmo estando sozinho. Porque não é estar sozinho, é com quem eu me relaciono quando oro. Amém. Não só se tornar muitos, mas se tornar muito, ok? Pelo agregar de valores. Então, eu me torno muitos em um céu se manifestando a partir do momento que eu oro. Mas eu também me torno muito. E muito aqui está ligado com valores que eu agrego. Então, quem ora cresce, quem ora se torna muitos, quem ora se torna muito, agrega valores, e quem ora torna-se a vir numeroso. Numeroso no ponto de vista de extensividade, amor. Ok. Essa extensividade de tornar numeroso fala sobre aqueles que eu alcanço quando eu oro. A princípio, é sobre aqueles que eu manifesto quando eu oro. Né? Eu me tornar muitos. Porém, agora é sobre aquele que eu alcanço quando oro. É a única ferramenta que me permite alcançar todos de uma vez quando eu coloco o alvo, para que Deus alcance a partir do momento que eu oro. Que coisa tremenda, né? E ainda tem gente que não tem essa... Eu não vou dizer nem que é um hábito, né? Esse prazer de orar. Nós sabemos que que já tem, né, essa vida de oração sabe que nunca começa de uma vez, né? A vida de oração, ela se torna de 5 minutos, de 5 minutos a 10 minutos, de 10 minutos ela se torna 20 minutos, porque nós começamos a entender, talvez essa expressão, né, da grandiosidade, é porque quando nós começamos também a orar, nós entendemos que o Senhor se inclina, né? Não estamos mais só. Deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo. E quando a presença daquele a qual nós clamamos, ele se apresenta, e mesmo nossos olhos físicos não vendo, o nosso espírito se enche, né? Nós sentimos uma presença tão especial que quantas foram as vezes que em casa a gente começava a orar e você dizia para mim assim, meu Deus, amor, você ficou 2 horas só ali conversando, né? Lembra assim que nos casamos? Eu acho que quem tem vergonha de falar é porque não tem base para dizer. Eu não tenho vergonha de dizer a tanta gente que está online conosco que eu aprendi a orar com você. Porém, você tem muito mais argumento em prática do que eu. Eu aprendi a orar, mas
você se desenvolveu em oração de tal maneira que você está no nível de intercessão. Então, assim, eu confesso que eu não aguento orar o nível que você ora. Porque você entrou no nível de intercessão que precisa ter muito argumento. Eu já te vi orar meio-dia. Você começou a orar, entrou no quarto para orar 2 da tarde e saiu 9 horas da noite. Porque você se desenvolveu de tal maneira que alcançou um nível de intercessão. Né? Você orou, você clamou, e você está no nível de intercessão hoje. Porque, na verdade, por que escolher esse texto? Né? Talvez alguns estão perguntando por que escolher esse texto. Esses dias eu conversando com alguém, eu disse que me identifico com muitos dos nossos irmãos, né? Dentre eles, você sabe que eu sou apaixonada por Davi, pela intimidade de Davi, pelo querido Paulo, também, né, o apóstolo dos gentios, pela intimidade, toda a expressão de Paulo, intimidade com quem ele não teve a oportunidade de caminhar, mas de ter um encontro. Mas Ana, eu me identifico com ela nessa expressão da oração, como você disse, né, de entrar e passar muito tempo na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que ela não tinha uma outra, não é que ela não tivesse uma outra alternativa, é porque alguns de nós, e se eu fizesse uma pergunta aqui, quem tem uma palavra profética ou tem uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, muitos de nós diríamos assim: eu tenho, o Senhor liberou uma palavra, o Senhor usou alguém para falar comigo, né? Diferente de as demais mulheres estéreis, né? E começando por Sara, que foi a primeira mulher que a Bíblia faz menção da sua esterilidade física. Ana foi a única mulher que não teve uma palavra profética. Nenhum anjo desceu, nenhum profeta entrou na cidade, não teve nenhum sonho de revelação. Pelo contrário, o texto diz que o Senhor a cerrou, né? Ela foi cerrada por dentro. E a expressão cerrada, o original é lacrada, né? Ela foi lacrada pelo Senhor. E existem momentos que nós precisamos entender que o Senhor, ele nos chama para a oração de várias formas. E tem pessoas que entendem isso como um castigo, entendem isso como fosse uma punição. E não era uma punição. Deus estava chamando Ana para viver um momento diferente da sua vida, porque o que Ana estava para gerar era o primeiro juiz, que foi Samuel. Sacerdote, juiz, sacerdote, né? Que era Samuel. E eu quero liberar uma palavra para quem está aqui. Né? Antes de darmos continuidade, que eu quero te ouvir, que você sabe que eu sou gente, eu sou apaixonada em ouvi-lo. Quem não sabe, o sinal que Deus me deu desse nosso amor foi a gente conseguir ter algo muito em comum. A gente conseguia, parecia que o Senhor nos dava um pensamento único, né? E foi assim que a gente teve como sinal que o Senhor tinha para nós uma caminhada muito longa. E Ana, ela teve contraponto. O céu estava dizendo para Ana: eu quero uma intercessora e eu quero liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Não é punição, não é Deus querendo dizer para você que está contra você.
de forma alguma. É um Deus dizendo que quer te levar a um outro nível de intimidade, e o que nós estamos gerando no Senhor tem um propósito que o nosso coração humano não consegue alcançar. Eu vi alguém aqui que pôs uma expressão de riso, né? E é exatamente essa expressão, né? Gerar algo muito maior do que nós podemos alcançar. E eu quero liberar essa palavra. Não é uma punição. Deus está nos levando a um nível, e quem entender isso para esse tempo, eu tenho colocado nas minhas redes sociais. Quem entender o processo vai viver o propósito. Então, guarde isso no seu coração. Repete essa frase, amor. Repete essa frase. Quem entender o processo vai viver o propósito. Porque então, por favor, escrevam isso, anotem isso, e quando você printar a nossa tela, que essa frase seja uma hashtag dentro de você. Porque estamos vivendo um processo, o ano estava vivendo um processo dentro do seu tempo, né? Dentro do seu tempo. Era um processo muito doído. Eu queria que não fosse assim uma live teológica, né? Que a gente precise expressar todos os pormenores do que acontecia na época, mas nós sabemos que uma mulher que não poderia gerar naquela época, ela tinha ela tinha que, primeiro, saber que dentro da sua casa teria que pôr alguém para gerar. Segundo, ela queria ser mãe, ela desejava ser mãe. O sonho, o projeto, a missão dela, né? Eu posso dizer que era uma missão de Ana, porque ela enfrentou de uma forma assim, o céu e ela. E tem coisas que você pode não entender, mas não é entre você e o homem, é o Senhor com você, é o Senhor conosco. Nós estamos passando num processo agora que não é ligado a ninguém, é o Senhor conosco. E era isso que estava acontecendo. E elas, além de ter o ventre cerrado, uma mulher que não gerava, ela era tendenciosa a ser chamada de peso, poderia dizer que ela era uma vergonha, mas Deus é tão estratégico, né? Por que Deus ele olha para quem não tem, para aquelas pessoas que todo mundo diz que pode se tornar uma vergonha, que pode ser alguém tão pequeno? Tem gente que se sente tão pequenininho, tem gente que se sente nada, tem gente que se diminui tanto, mas ele não tem ideia do grande, do poderoso que o escolheu. Ele não está aqui contando, né, sobre os seus bens, não é sobre quantas faculdades você tem, não é quantos idiomas que você fala, não é quantos diplomas você tem colado na parede. É ele olhar para o teu coração e dizer, é ela que faz parte do projeto, é ele que faz parte do projeto. Porque é assim que Deus trabalha. E quando eu vejo uma das coisas que me faz apaixonar a cada dia é porque Deus não vê como vê o homem. Quem olhasse para Ana diria, Deus não tem nada com ela. Ventre cerrado, e aí existia outro detalhe, né? O quanto mais Ana orava, a sua competidora, porque essa expressão mais próxima do original que eu encontrei, além, ela ria, ela irritava, ela embravecia, só que ela não entendia que era um processo, era um processo. Todo processo nos leva para mais perto de Deus. E eu quero que você entenda isso. Todo processo te leva para mais perto de Deus. Amor. Porque nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós? Só Ele tem a palavra de vida. Só Ele tem a palavra de vida. Era anos após anos, subindo a Ramá,
vendo Eucana entregar a oferta e o tempo da oração e o tempo do sofrimento. Tem alguém que está aqui que pode não entender, mas o Senhor está dizendo para o teu coração, não se preocupe, faz parte do processo. Após o processo, caminha para um propósito. Amém. E o propósito está mais perto do que a gente possa imaginar. Ele está, na verdade, ele não é o nosso fim. Ele é o iniciar de um novo tempo. Ele não é o fim. Deus nunca caminha conosco para um fim quando nos escolhe. Ele nos caminha para um meio. E eu não sei como você chegou aqui, como está o seu coração. Mas eu estou vendo aqui, alguém conseguiu escrever. Todo processo nos leva exatamente para o lugar que o Senhor quer. E qual era o lugar que o Senhor queria, Ana? Não era dentro de casa, trancada no quarto, chorando, sendo afrontada. O Senhor queria Ana nesse texto que lemos, perseverando, crescendo na oração. E eu achei tão lindo como Deus usou dizendo, né? É como se expandisse, como fosse muitos, porque o céu se alegra. Eu vejo um Deus assim, que se alegra quando alguém, no meio da sua luta, ele diz, olha, eu vou descer, porque a oração nos faz entender que nós não somos nada. Quando o meu esposo falou assim, a minha esposa ama a intercessão, o intercessor entende que ele é como um mediador. E deixa eu pontuar, existe somente um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Mas o Senhor, quando chama o intercessor, ele é aquele que leva a dor de alguém até a Deus. Porque alguém não tem força. E nessa intercessor é aquele que coloca-se na brecha por outro. Por outro, porque ele por isso que o intercessor precisa ser movido, por isso que o intercessor precisa ser movido por compaixão. Muita compaixão, muita Porque compaixão. O que é compaixão? É se compadecer da dor alheia. Então, uma das qualidades do intercessor é justamente se compadecer da dor do outro. E aí, quando você se compadece da dor do outro, você entra na brecha por ele. Isso é ser intercessor. Isso é a manifestação da intercessão. Quando você entende a necessidade de alguém e você é movido por compaixão e você se põe na brecha por aquela pessoa. Isso é intercessão. Interessante, amor, que você falou sobre a rivalidade de Penina, né? Sim. Penina é a estrutura exata do processo que conduziu Ana ao propósito. Uau. Vou repetir. Penina é a estrutura exata do processo que conduziu Ana a um propósito. Qual era o propósito? Fazer com que Ana orasse. Ok? Qual é o benefício? A madre aberta. Mas qual é o propósito? Fazer com que Ana orasse. Agora, quando que Ana ora? Quando essa estrutura exata, chamada Penina, se manifesta na vida dela. O que é rival? Rival é justamente a estrutura exata do processo. Rival tem a ver com dificuldade, isso é a expressão rival, dificuldade, a aflição, problema, ser importunado, porém, ser movido para. Se não existisse Penina na vida de Ana, ela não se movia para. Então, Penina é a expressão exata do processo para conduzir Ana ao propósito. Tira a Penina da vida de Ana, tira a Penina da vida de Ana, eu não sei se, de repente, quem sabe, talvez nascesse, melhor dizendo, Samuel. Então, o que faz o céu abrir a madre de Ana, porque ela está com a madre fechada, mas ela é fértil. Ela é fértil. Então ela só está com a madre fechada. O que faz o céu abrir a madre é quando Ana chega no local que o céu queria que ela chegasse. Qual é o local? O lugar
que ela deu início à oração. Então, a estrutura exata do processo chama-se penina. A manifestação dessa estrutura, vou repetir, qual é a estrutura? Dificuldade, aflição, problema, ser importunado, mas uma das acepcias da palavra rival é aquilo que me move para. Aquilo que me move para. O processo me move para. Então, eu preciso ser movido e o processo me move simplesmente a um progresso, processo, progresso, propósito. Processo, progresso e propósito. Vou repetir. Processo, progresso e propósito. Primeiro vem o processo, depois vem o progresso, aí eu vivo o propósito. Então, penina é a figura exata do processo na vida de Ana. Se tira a penina, eu não sei aonde Ana iria, ou, de fato, ela ia permanecer no mesmo lugar. Então, a penina que surge na minha vida é para me tirar do comodismo e me lançar. Na verdade, penina está fazendo um favor para Ana em ser rival. Penina está fazendo um favor em ser a dificuldade. Penina está fazendo um favor em ser a aflição. Penina está fazendo um favor em ser um problema. Penina está fazendo um favor em importuná-la. Porém, esse conjunto de coisas está movendo Ana. Está movendo Ana. Esse movimento que o propósito está fazendo vai levar a Ana a viver o seu propósito. É tremendo isso, né? E quem... Imagina os vizinhos. Vamos conjecturar, não vamos ferir, né, a exegese do texto. Meu Deus, olha como eu falei agora, né? Oh. Mas imagina quem estava ao redor. Quem está ao redor não pode entender. E não fique chateado com pessoas que não conseguem entender, né, o processo. Porque ele não fará parte do progresso. E só vai entender quando o propósito ser manifesto. Mas quem não participa do processo nunca vai entender o propósito. E por isso é que a gente precisa ter um esclarecimento, um entendimento, um discernimento. Porque algumas pessoas deveriam dizer: por que Ana não parou? Por que ela não entende que Deus não vai fazer isso? A expressão de Eucana, eu não sou melhor do que 10 filhos, ele, na verdade, estava dizendo para ela: eu te amo da forma que você é. Você é minha prioridade. Tudo que você tem é o que eu preciso. Mas ela era movida por algo que nem ela entendia. E eu sei que há pessoas que estão aqui que são movidas por Deus. Às vezes você quer parar, você quer desistir, você quer fechar a porta, você quer parar com algo, mas não dá conta. É mais forte do que você, mais forte do que eu. O Senhor diz: levanta. E essa expressão de dizer que ela se levanta e come e bebe, né? Já que está no versículo 9, é depois de dias. Porque quem está no processo, a comida parece que fica amarga na boca. Até a água que a gente bebe, ela parece que desce com dificuldade. E eu aprendi uma coisa com o Senhor no iniciar da minha caminhada. Oh, meu Deus do céu, preciso falar isso aqui. Eu aprendi com Deus algo. Um dia eu disse: Jesus, Senhor, me ajuda. E a resposta de Jesus para mim foi algo assim. Eu disse: por que o Senhor não faz um milagre e me entrega? Eu disse para o Senhor dessa forma: por que o Senhor não faz? Não é verdade, mana? Eu falo: Senhor, por que o Senhor não me entrega logo o milagre? O Senhor disse para mim: não teria progresso, se a gente pode usar esse termo já, né, que já está fazendo parte da palavra que estamos aqui compartilhando, se não teria nenhum propósito se eu não participasse. Eu teria que participar para dar valor ao que ele ia me entregar. Porque tem pessoas que não valorizam o que tem. E então, o tempo do choro, o tempo da falta, da escassez,
do desprezo, do silêncio, do telefone que não toca, da visita que não chega, do esquecimento e tudo mais, é porque o Senhor entende em nós que é aquele momento em que a gente diz assim, eu estou querendo o Senhor, eu estou querendo desistir. Aí Deus está dizendo, não é tempo de desistir, agora é o tempo de prosseguir, agora é o tempo de caminhar um pouco mais. E eu quero que você, nessa hora que está nos ouvindo, porque daqui a pouco, daqui a 6 minutos, a gente vai passar para o Instagram do pastor Rafael. Então, só para corrigir, amor, só para corrigir. Nós não vamos concluir. Deixa eu só corrigir. A Ana era estéril, sim. Eu acabei trazendo uma ideia de um outro texto, porém, Ana era estéril. O cerrar de madre é a esterilidade. Ok. O próprio texto mostra para nós essa esterilidade. Mas eu te interrompi, esse vídeo não pode terminar sem que eu fale algo que Deus falou no meu coração aqui exatamente agora. Vamos lá. No versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifício e dava porção deste a Penina, Penina, sua mulher, e todos os filhos e filhas, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Ok? Já me corrigi. A sua rival, presta atenção, primeiro Penina, ok? Ok. Depois rival. Diga Penina. Penina. Você vai gostar disso. Diga Penina. Ok, Penina. Estou até anotando. Versículo 6, rival. Como é que está no Rival. seu versículo aí? No versículo 6 está competidora. Ok. Rival, competidora, mesma coisa. Provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, o marido sabe sobre a esterilidade. A Penina sabe sobre o cerrar de madre. Ok? E assim fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava. Então, é Penina, rival e outra. Penina, rival e outra. Penina, rival e outra. Se você for falar de uma ladeira que está descendo, começa como Penina, se torna rival e por último é outra. A perda dessa identidade é a maior prova que a gente tem que o processo de Ana está terminando. Ok. Penina, rival e a outra. Penina, Uau. rival e a outra. É quando não se tem mais nome o que eu passo, porque eu já entendi para onde eu tenho que ir. Então, quando que o que eu tenho passo tem nome? Quando que o que eu passo leva ao nome? Quando eu não entendo por que passo. Quando eu começo a caminhar para entender, isso vem se fragmentando. Penina, rival e, por último, outra. Quando perde a identidade do que eu estou vivendo, é porque eu estou caminhando justamente para onde Deus quer que eu vá. Então, de repente, alguém está aqui vivendo a fase da Penina, onde a identidade está muito viva do que vive, a fase da rival, onde está tendo pressão, porém, tem alguém vivendo a fase da outra. Já diminuiu, porque você entendeu para onde você tem que ir. Quando você entende que o que eu vivo me conduz ao que eu preciso viver, o que eu estou vivendo perde, de certa forma, a significância, porque o maior significado não é o que eu estou sentindo, é aonde eu estou sendo conduzido a partir do que eu sinto. Então eu precisava falar isso aqui. Segura. Gente, nós agora vamos passar para o Instagram do pastor Rafael. Deixa eu falar. A gente termina agora porque a live cai. Ok? Isso. E aí vocês saem daqui, a gente só vai alterar aqui. A minha esposa sai do Instagram dela e vem pro meu. Eu vou fazer a live e ela vem para a gente só dar a conclusão do que está no coração dela.
Tá bom? Tá. Faz a nossa fotinha aí. Tira print. Vem aqui. Faz aqui também, Emily. Vem, Emily. Tira Aqui. Ah lá. Foi? Peraí, encerra. Não! Calma, não. Mozinho. Foi. Oi. Encerra. Ó, tamo Encerra. indo. Tamo indo. Bora pro meu, vem.